Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 11 de dezembro. Eu sou o Thiago Tibúrcio e está começando o Senado Agora. Nesta semana que termina, os senadores concordaram em mudar a Constituição em 2 pontos: para ampliar um direito das mães de bebês prematuros e para permitir a troca de partido por vereadores e deputados. Também foi aprovada a legalização de cassinos e bingos. Vamos ver no resumo da semana. Semana de muitas votações no plenário. Os senadores aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que amplia a licença maternidade para mães de filhos prematuros. Pela proposta, o benefício só começa a contar depois que a criança receber alta do hospital. As mães precisam, senadora Marta, ficar com seu filho durante o tempo da prematuridade e muitas saem dali sem o emprego, porque muitas vezes esse tempo da internação do filho é maior do que o tempo da licença maternidade. Esta PEC é muito simples. Ela continua a dizer que a licença maternidade, senador Collor, é de 120 dias. Mas no caso de filhos prematuros, esse tempo só começa a contar a partir do momento que a mãe sai do hospital com seu filho, com seu bebê no colo. As novas regras da licença maternidade ainda precisam passar pela Câmara dos Deputados. Mas outra mudança na Constituição aprovada pelos senadores está pronta para ser promulgada. O texto cria uma janela de 30 dias para que deputados e vereadores troquem de partido sem perder o mandato. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para os fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Muitas forças políticas foram sendo construídas, novos prefeitos, novo governador, novas forças na Assembleia Legislativa e que precisam se readequar ou se adequar ao momento que nós estamos vivendo. O plenário também aprovou uma nova política para a educação de crianças superdotadas e o Código de Ciência e Tecnologia. O texto regulamenta parcerias entre os setores público e privado, dispensa licitação para a compra de material de pesquisa e reduz impostos para a importação de equipamentos para inovação tecnológica. O Brasil, que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos do ano 2020 e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que continuar com essa meta de 2%, pelo menos, para a ciência e tecnologia. Os senadores aprovaram ainda um decreto para anular a portaria do governo que interrompeu o pagamento do seguro-defeso. Os pescadores vão poder ir ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Pesca e requererem o pagamento do seguro-defeso. O seguro-defeso é uma indenização que o governo dá aos pescadores para eles não pescarem aquelas espécies que eles costumam pescar no período da reprodução, quando o peixe está ovado, para que se multiplique esse peixe e não venha faltar amanhã. Nas comissões, destaque para a aprovação de um projeto que legaliza os jogos de azar. O credenciamento dos cassinos é por 30 anos e eles só poderão funcionar dentro de resorts. As casas de bingo ficam limitadas à população dos municípios, no máximo um estabelecimento para cada grupo de 150 mil habitantes. A cidade de São Paulo, por exemplo, poderia contar com 79 casas, o Rio de Janeiro com 43. Bingos e jogo do bicho devem pagar um prêmio mínimo de 50% a 70% do que for arrecadado. E o texto cria um novo tributo. As empresas que explorarem jogos de azar em lojas físicas vão pagar ao governo 10% da receita bruta. No caso de jogos online, a alíquota é de 20%. A estimativa dos senadores é de uma arrecadação de 15 bilhões de reais por ano.
No campo político, a semana foi marcada pelos embates entre governo e oposição sobre o início do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que pode definir na próxima quarta-feira um rito para orientar os deputados e senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o recesso parlamentar deve ser suspenso para que o Congresso analise o pedido de impeachment. Para que o Congresso não cruze os braços nessa hora, nós estamos administrando vários cenários, mas eu acho que o fundamental é que também se construa uma convergência em torno da necessidade do Congresso funcionar para agilizar algumas definições de interesse do Brasil. A dúvida é quando começaremos e como faremos para convocar. Setores da própria oposição concordam que nós possamos estabelecer uma data para funcionamento já nos primeiros dias de janeiro. A Comissão de Juristas da Desburocratização se reúne hoje às 14h30 da tarde para debater propostas de alteração de normas legais de direito tributário, Código Tributário Nacional e Processo Administrativo Fiscal. Criado em setembro deste ano, o colegiado vai propor um anteprojeto de lei para diminuir a burocracia, tornar o Estado mais eficiente e, assim, facilitar o acesso dos cidadãos e das empresas aos serviços públicos. O relator da comissão é o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Termina hoje em Paris a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. A delegação do Congresso Nacional, que participa do evento, liderada pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas, encerra a participação brasileira com um fórum para avaliar os compromissos assumidos pelo Brasil. Entre eles, destacam-se o reflorestamento de 12 milhões de hectares e a meta de ter até 2030 23% da matriz energética composta de energias renováveis, como solar, eólica e biomassa. Um projeto em discussão no Senado prevê que mulheres tenham o direito de prestar o serviço militar obrigatório, que hoje só admite homens. A proposta já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e agora tramita no Colegiado de Relações Exteriores. Maria Quitéria de Jesus foi pioneira. Em 1823, pegou em armas para defender a manutenção da independência do Brasil e se tornou a primeira mulher brasileira em uma unidade militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, 73 enfermeiras brasileiras não pegaram em armas, mas serviram como voluntárias em hospitais do Exército Norte-Americano. Após a guerra, a maioria foi condecorada e recebeu a patente de oficial. Essas mulheres abriram o caminho. Hoje, a presença feminina é cada vez mais comum nas Forças Armadas. Elas já são cerca de 23 mil e representam, em média, 10% do efetivo da Marinha, 3,2% do Exército e quase 14% da Força Aérea. E as mulheres poderão conquistar o direito de fazer o alistamento militar se for aprovado um projeto que está em discussão no Senado. O alistamento, que é obrigatório para os homens assim que completam 18 anos de idade, seria voluntário para as mulheres. Hoje nós já temos todas as forças regulares, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, permitem a presença da mulher nas forças. Portanto, o projeto da senadora Vanessa Graziotin vem no sentido de voluntariamente permitir, ou seja, é uma adesão voluntária das mulheres ao serviço militar, que hoje é obrigatório para os homens e proibido para as mulheres. Para o Ministério da Defesa, as mulheres são bem-vindas. Mas se a proposta for aprovada, o Ministério vai precisar de tempo e recursos para a implantação. Inicialmente o tempo é mais pela necessidade de obras, instalações, para receber de uma maneira digna o segmento feminino. Seriam reformas em vestiários, banheiros, etc. Os estudos já são referentes a uniforme, desempenho físico do segmento feminino, a parte de diretrizes, regulamentos e que envolvem todo esse processo. Nós estimamos que são necessários 3 anos para receber de maneira adequada o segmento feminino. E o que será que eles,
ou elas, para quem as leis são feitas, acham disso? É bom, né? O mesmo direito que o homem tem, a mulher tem que ter também. Na Constituição já diz, né? O artigo 5º, todos os direitos iguais, então acho que é bom, seria bom. Eu acho super interessante, eu acho que hoje o universo feminino está ganhando muito espaço, principalmente nessa área, não é só mais o universo masculino. Perfeito, né? Seria uma coisa assim, boa, tem gente que gosta, eu, por exemplo, eu admiro muito. Acho que se for um desejo da mulher, sim, ela tem todo o direito de fazer o que ela quer. Atualmente, as mulheres podem ingressar no Exército e na Força Aérea Brasileira por meio de concurso. Já no caso da Marinha, é necessário participar de processo seletivo. Mudança na composição das bancadas no Senado. A partir de agora, o Partido da Mulher Brasileira passa a ter representação na casa. O senador Hélio José, do Distrito Federal, saiu do PSD e agora faz parte do PMB. Ao todo, 16 legendas estão representadas no Senado. Ficamos por aqui. Ao longo do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Às 9 horas da manhã, você assiste à sessão plenária não deliberativa desta sexta-feira. Obrigado pela sua companhia e continue assistindo à nossa programação.